né? E uma coisa que eu propus, né, para minhas pregações nesse próximo tempo seria 1 João. Eu já preguei o primeiro capítulo e hoje a gente vai continuar. Então, você, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de João. Não é o Evangelho, tá, igreja? É a primeira carta de João, que está lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo 2. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho dessa palavra, para logo após a gente estar participando da ceia, da mesa do Senhor. Estou muito agradecida pela igreja, agradecida pela vida dos meus irmãos, que alguns aqui eu não vejo desde o ano passado, mas graças ao Senhor, o Senhor nos permitiu estarmos aqui, não é verdade? Nessa comunhão. Uma coisa que a Bia até falou quando a gente estava vindo, que a Bia falou assim, aonde que foi Paulo que falou que está escrito que é bom e que os irmãos vivem em união? Falaram, não foi Paulo não, mas Paulo também fala muito de como ela, porque faz muita falta. Como faz falta a gente estar na igreja, como faz falta a gente estar junto, e faz falta. Quem ama estar junto, quem entende o que é isso aqui, quem entende o que é comungar, que é estar junto, que é ter tudo em comum, valoriza momentos como esse. Até esse aperto de mão aí, seja abençoado, seja abençoado. Esse abraço que é singelo, uma coisa simples. A gente depois vai para casa, ficar, né, às vezes tem gente aqui que não consegue vir durante a semana, ficar uma semana. Mas como é importante que a gente viva em união. O mundo, ele prega o isolamento hoje. Hoje, um celular te conecta com todo mundo e te não conecta com ninguém. Porque, através de uma rede social, você tem quantos amigos? Eu tenho, no meu Facebook, gente, eu estou quase chegando em 5.000, que 5.000 bloqueia, não chega mais. Desses 5.000, pergunta quantas pessoas são meus amigos de verdade. Não vou falar, mas não são os 5.000. Não são os 5.000. No momento da angústia, da tristeza, da dor, para quem eu corro? Vou correr para quem? Meus amigos daqui da casa, que eu posso falar mais abertamente. Vocês estão entendendo? Então, é uma ilusão que a gente vive hoje. O mundo hoje se isola por causa de uma pandemia. Hoje, muitas pessoas estão com medo dessa HNUVXZ que está vindo aí, né? E outras coisas mais que vão vir. Mas o Senhor nos mandou estar em comunhão. O Senhor nos mandou estar junto, vivendo essa comunhão. E como é bom estarmos unidos para viver esse propósito. Então, vamos lá, igreja. 1 João capítulo 2... essa palavra, eu não vou falar de João 2 todo, até porque ele é extenso, vai falar de 3 assuntos distintos. Então, eu vou falar só do primeiro versículo até o versículo 14. Aí, numa próxima oportunidade, eu vou trazendo conforme a gente for pregando. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala assim. Cristo como advogado. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é quem? É mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz, olha aí, olha o confronto. Aquele que diz que está na luz e odeia ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia ao seu irmão está em trevas e anda...
deixa eu virar aqui, anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos porque sei, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados pecados, pelo nome de Jesus. Pai, escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém, igreja? Então, você vê, a palavra de Deus ela é tão atual, né? É tão atualizada. Foi escrita há tanto tempo. E o que acontece? Esse João que escreveu é chamado João o Evangelista. É o João que escreveu o Evangelho. É o João, filho de Zebedeu. Esse João era aquele que andava lá com Pedro, né? Tiago, João, no barquinho, entendeu? Tem que falar, toda a pregação tem que falar Pedro, Tiago e João no barquinho. Era quem estava com Jesus, era chamado o discípulo amado, era aquele que sempre se quedava no ombro de Jesus. Não João Batista. Lembra da palavra que João Batista pregava? Raças de víboras. João Batista não pregava assim? Botava uma roupa pesada de pele de camelo, comia mel, comia gafanhoto, vivia pregando no deserto, falando para o pessoal se arrepender, era rústico, era rude no seu modo de falar. João, esse aqui, ele fala filhinhos, fala de amor. Aí eu pergunto para vocês, quem está certo na forma de pregar? João o Batista ou João o Evangelista? Quem vocês acham que está certo? Fala para mim aí. Hã? Oh, glória. Aleluia. Exatamente. E outra coisa, vou além. Uns são como João Batista. Uns são como João, o evangelista. Uns são como Pedrão. Uns são como Paulo, entendido na palavra. Pedro era iletrado, gente. Não significa que aquele Pedro era burro, a palavra, né? Uma palavra rústica para falar ruim. Mas não significa que Pedro era... Mas Pedro era, por exemplo, Pedro era sanguíneo. Pedro, ele não tinha filtro. Quando via, ele já falava. Não tem aquela pessoa que assim, quando vê... Né, Margarete? Quando vê, já falou? Mas Deus chamou Pedrão, Paulo, João Batista, João Evangelista, Ana, Evelyn, Salete, Marlete, e cada um de nós, pastor esquecido, e cada um tem uma forma de falar, quem está certo e quem está errado. Ninguém, porque o João que a gente vai estudar aqui, ele confronta pecado igualzinho o João lá. Só que o João aqui, ele fala, filhinhos, olha, eu falo isso para vocês, por que eu escrevi isso para vocês? Para que vocês não venham pecar. Mas se vocês pecarem, tem um advogado. Vocês estão entendendo? Mas ele está confrontando. Ele está falando do pecado, porque se você leu o antes, ele fala o quê? Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Aí vamos entrar aqui nessa palavra. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Uma coisa que eu acho muito... Versículo 1, Luli. Uma coisa que eu acho muito, assim... Às vezes difícil da gente entender. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Tá bom. Quem aqui não peca? Quem aqui não erra? Todos nós pecamos. Mas por que João está falando para que não pequeis? A gente precisa entender uma coisa que a gente vai falar, pregar aqui sempre na casa. A gente é pecador, certo? Eu não sou pecadora porque eu cometo pecado. Eu cometo pecado porque eu sou pecadora. Por mais que eu desvie daqui, desvie dali, o pecado acaba acontecendo. Mas o pecado na vida daquele que é de Cristo, o pecado na vida daquele que serve ao Senhor, ele precisa ser um acidente. Aquela coisa que você faz, caramba, caí. Pai, me perdoa, eu errei. Eu não tinha que ter xingado, eu não tinha que ter agido assim, eu não tinha que ter atravessado o sinal vermelho, eu não tinha que ter falado daquela maneira, eu não tinha que
ter feito assim. Mas quando o pecado começa a ser algo costumeiro, começa a ser rotina na nossa vida, aí a gente tem que colocar assim, a nossa vida em xeque com o Senhor. Porque o que é rotina? Rotina, quando a gente acorda de manhã, algumas pessoas querem... Eu vou falar de mim. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço... Não vou falar com os cachorros. Não vou. Eu arrumo a cama, porque se eu não arrumar a cama, eu não arrumo depois. Amém, igreja? Primeira coisa que eu faço é arrumar minha cama. Depois eu falo com os cachorros. A segunda eu falo com os... A primeira coisa é uma rotina minha, que eu criei. Eu criei uma rotina. Eu arrumo a minha cama, estico minhas coisas, boto minhas almofadas lá, já dou uma ajeitadinha, vou no banheiro, nananã, e depois eu vou levar os cachorros para passear, que eu tenho que levar o Pudim e o Moreno para dar um passeio lá na rua, para eles, né, poderem fazer lá as coisinhas dele. É uma rotina. Aí eu volto de lá, eu tenho toda uma rotina. Às vezes a gente tem pecado como rotina. É certo? Ter pecado como rotina? É pecado, é errado. Por isso que o João está falando, ele não está falando que a gente não peca. Ele está falando assim, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis, para que o pecado não seja algo rotineiro na vida de vocês. Quem aqui tem carro? Tem seguro de carro? Tem seguro. Por que você tem seguro de carro, Henrique? Para se prevenir. Mas você quer sofrer um acidente? Você quer ser roubado? Então, por que você tem um seguro? Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês vão entender aonde eu vou chegar. Porque a minha palavra, você sabe que eu sou assim, que eu gosto de usar. A gente tem seguro de carro, mas a gente não quer acionar o seguro, certo? Por quê? A gente não quer sofrer, mas a gente tem porque ele é uma segurança que a gente tem para que, se acontecer, a gente está assegurado para poder rever o prejuízo do carro, o prejuízo da casa e tantas outras coisas. Ele está falando exatamente isso. Meus irmãos, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequem. Mas se você pecar, vocês estão entendendo? Mas se acontecer o acidente, vocês podem acionar o seguro. Vocês estão assegurados 100%. Nem todos os seguros assegura, por exemplo, fenômenos da natureza. Não sei se eu falei certo. Fenômenos. Nem todos os seguros, essas catástrofes que acontecem. Mas agora até tem alguns seguros que 100% assegurado. Ele está dizendo para a gente assim, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, não é para que vocês vivam uma vida dissoluta, pecando à vontade, porque se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Não, é que se você pecar, se o pecado acontecer na sua vida, você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Gente, quando a gente passa o processo no judiciário, eu tenho uma causa na justiça hoje, já está há um tempo, é uma causa do meu pai, falecimento, inventário, e já era para ter resolvido isso há já tempo, porque algo já estava resolvido, era uma ação que meu pai tem desde 1981. 81. Meu pai colocou algo na justiça e ganhou 2 meses depois que ele morreu. Vocês estão entendendo? E até hoje isso está se assim, né? Procrastinando, alongando, né? E o meio que a gente o meio que a gente fez para conseguir agilizar foi colocar uma advogada. Na verdade, 2 advogadas. E essas advogadas são excelentes. São pessoas excelentes que têm conseguido mover, mesmo elas sendo excelentes por causa da pandemia, as coisas estão do jeito que está. Um advogado bom é caro ou é barato? É muito caro. Se você for contratar um advogado para, por exemplo, a área criminal, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele vai conseguir os caminhos para talvez tirar a pessoa lá que está presa. Se você for conseguir um advogado para a questão do INSS, por exemplo, você vai ficar uns 6 meses sem salário, Henrique. Porque eles pegam o teu salário como pagamento. Sai caro. Mas olha o que ele está falando para vocês. Ele está falando de alguém que não vai te cobrar. Ele vai falar de você, para mim, para você, que ainda que a gente venha a pecar, a gente tem alguém que cuida de nós, que é justo. Que é justo. O que é justo, gente? Justo é certo, é aquilo que é perfeito, é aquilo que não vai ser tirado, não vai ser arrancado de você, além do que você possa dar.
E por que ele está falando isso? Porque muitas pessoas não se perdoam. Não se perdoa, por não se perdoar, não consegue receber o perdão do Pai. Principalmente pessoas religiosas. Porque o religioso, ele acha que ele é santo porque ele segue algumas regras, ele segue alguns parâmetros, e por causa desses parâmetros, ele é santificado. Por que Jesus ele pregou tanto contra a religiosidade? Os fariseus, os saduceus e os escribas. Porque esses homens, naquela época, eles achavam que, por guardarem a lei de Moisés, por guardarem o sábado, por darem o dízimo da hortelã, do cominho, de todas as outras coisas, por fazerem as coisas regradamente, eles seriam salvos. Então, Jesus, você vê que quando ele veio aqui, ele quebrou muitos paradigmas, porque Jesus curava exatamente no dia de sábado. Jesus confrontava aqueles homens de uma maneira interior e exterior muito forte. Porque eles falavam, vocês são raça de víbora, porque vocês não conhecem a mim. Se vocês conhecessem o meu Pai, vocês sabiam que eu vim em nome dele. Então, quando ele começa a falar sobre a questão de se a gente pecar, temos um advogado, para que a gente entenda que você e eu vamos pecar. Eu e você não cometemos pecado e por isso, hoje eu não menti, não roubei, então eu não sou pecador, você é pecador. Mas hoje eu não... Você é pecador, nós somos pecadores. E o pecado acaba acontecendo por acidente. E se acontecer por acidente, eu tenho o Senhor como meu advogado. Engraçado que advogado, a palavra que é lá, acho que é no grego, é paráclito. Parácletos. Chamado para estar ao seu lado. E paracletos também. E essa palavra paráclito, paracletos, como o pastor me corrigiu, é associada ao Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele está em nós o tempo todo. O Espírito Santo é aquele que mostra para mim e mostra para você aquilo que a gente precisa rever. É aquele que fala para mim e para você, fala assim, está errado. Aí você fala assim, eu sou tão justa que eu vi que eu estava errado. Não é você que é justo, nem você que é justa. O Espírito Santo te mostra. Quantas vezes eu estou fazendo algo que, na minha mente, é inofensivo. Na minha mente é algo tranquilo, mas o Espírito Santo está falando para mim assim, se você for por esse caminho, lá na frente, você vai lidar com essa situação. E eu tenho que recuar e falar, Senhor, então eu vou sair desse caminho porque eu quero te honrar. Quando a gente entende, igreja, que nós fomos chamados para o Senhor e pelo Senhor para honrar, pecado vai ser um acidente na nossa vida. Porque às vezes a gente tem tanto temor do pastor, a gente tem tanto temor que alguém veja a gente pecando. A gente tem tanto temor que o nosso nome caia na boca do povo. A gente tem tanto temor que o que vão falar ao meu respeito. E a gente não tem um pingo de temor ao Senhor, que é um paracleto. O paráclito. Aquele que está dentro de nós, vê tudo, sabe de tudo. E está falando para mim e para você, me chama, deixa eu advogar a tua causa. Mas você está lá tentando, e eu estou lá tentando advogar a minha causa. Não, porque eu tenho que ir lá, porque isso é injusto, porque está errado, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. O Senhor, deixa eu advogar a tua causa. Deixa eu ir, deixa. Deixa eu te ajudar, deixa eu estar do teu lado, deixa eu fortalecer para que você não peque ainda mais. Sabe uma outra forma que a gente peca? Quando a gente tenta se justificar. Uma das coisas que o Senhor mais me incomodou durante a minha vida era quando alguém chegava para mim e falava assim, Ana, você está errada nisso. Ana, você está errada nessa situação. E eu me justificava. Como eu me justificava? Eu falava assim, mas também eu estou errada nisso, sabe por quê? Mas também porque minha mãe fazia isso o tempo todo. Mas eu estou errada nisso, sabe por quê? Mas ninguém falou para mim que não era para eu fazer. E o Senhor me confrontou muitas vezes. Por que você está terceirizando o seu pecado? Confessa o teu pecado. Para de terceirizar. Me fez lembrar, sabe de quem? De Adão. Quando o Senhor chegou para Adão, falou, Adão, o que você fez, Adão? O que você fez?
Adão poderia cair naquela hora aos pés do Senhor, falar, Senhor, eu pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus animaizinhos aqui. Deus daria, na hora, remissão. Mataria Eva, não sei, a viagem aqui da cabeça da pessoa, a viagem. A pessoa viaja aqui, né? Mataria Eva, daria outra Eva, está entendendo? Mas o que Adão faz? Não, mas a mulher que tu me deste, a mulher que o Senhor me deu, não te pedi mulher nenhuma. Você está entendendo? E às vezes a gente tem esse problema com os nossos pecados, igreja. Eu só vou ficar nesse versículo, depois, outra oportunidade, eu prego o restante. Às vezes a gente tem problema com os nossos pecados porque a gente quer justificar os nossos pecados. A gente quer colocar a culpa em terceiro, a gente quer falar assim, mas eu não tenho estudo, eu não consegui isso porque meu pai não incentivou. Problema do teu pai, problema da tua mãe, problema que teu pai e tua mãe fez, o teu irmão fez, ou sei quem lá fez. O Senhor me dá e te dá uma nova oportunidade de vida. Vocês estão entendendo, igreja? Mas eu xinguei porque ele me xingou primeiro. Você tem a escolha de não xingar. Segundo, se ele te xingou primeiro, você tem a oportunidade de não xingar segundo, em nome de Jesus. Porque temos um advogado. Ele vai te defender. Se ele te xingou primeiro, coloca o advogado no meio. Senhor, defenda a minha causa. O Senhor está vendo que ele que está falando. O Senhor está vendo que eu não estou nem me justificando, porque eu sei que o Senhor vai me justificar. Eu sei que o Senhor vai na minha frente e vai me ajudar nessa guerra, nessa luta. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer provar para os outros que a gente é muito justo. A gente quer mostrar para as pessoas que a gente é muito, sabe? Que as pessoas olhem para nós e falem assim, nossa, que mulher de Deus, a Ana. Olha como a Ana é mulher de Deus. Olha como a Ana, ela é correta. Mas ali não fala que a Ana é correta. Ali fala que Jesus Cristo, Ele é o justo. Ele é o correto. Ele é o perfeito. Então, quando eu olho para Jesus Cristo, o justo, o correto, o perfeito, eu olho para a minha condição, o que eu vejo? Uma menina incorreta, uma menina, né, de 46 anos de idade, incorreta, imperfeita e injusta. Por mais que eu seja justa, a minha Bíblia, a tua Bíblia, fala que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. Então, não tem justiça em nós. Não tem nada que eu e você possamos falar e fazer para justificar o que você tem agido de forma errada. Então, a palavra que eu quero trazer para os nossos corações hoje, nesse dia de ceia, onde o Senhor instituiu a ceia para a gente poder lembrar. Lembrar de quem? Lembrar dele. Em memória de mim. Mas lembrar dele de que forma? O que eu tenho que lembrar de Jesus? Lembrar de Jesus deitadinho lá na manjedoura, um menininho? Não. Lembrar de Jesus morto naquela cruz, pendurado na cruz? Não. Lembrar de Jesus ressurreto. Lembrar do que ele fez através da sua ressurreição. Lembrar do que ele levou sobre ele, que foram os nossos pecados. Uma coisa que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, que fala assim, nós lembramos do que Deus se esquece e esquecemos do que Deus nos lembra. Vou repetir para vocês pegarem, que eu acho que de repente vocês não entenderam. Vamos lá. Nós lembramos do que Deus se esquece e esquecemos do que Deus nos lembra. O que é que Deus se esquece? Dos nossos pecados. Ele se esquece, ele joga no mar do esquecimento. Mas eu já fiz, pastora. Mas eu já confessou? Pediu perdão a Deus? O que ele faz com esse pecado e o teu pecado nosso? Jogou aonde? Mas o que a gente faz? Tenta lembrar. Toda hora a gente vai lá com um anzolzinho. Lá no mar. Todo dia. Vai lá no mar do esquecimento, com o anzolzinho e pega de volta. E fica lembrando. E o Senhor fala, se esquece. Eu esqueci. Mas o que o Senhor me lembra o tempo todo? Você é pecador. Você precisa estar sempre voltando-se para mim. Aí, essa coisa eu quero esquecer. Eu quero ficar vivendo de passado. Eu quero ficar jogando a culpa em cima de alguém. Eu quero falar do meu passado. Mas porque eu fiz... É testemunho. Já viu aquele pessoal que gosta de contar os testemunhos? Que eu já fui o ex. Não estou falando que eu não sou contra nada disso, não. Até eu conto testemunho. Mas só fica no ex. Porque eu já fui ex-traficante, eu já fui ex... Acabou. O que tu é agora? Eu sou especial em Cristo Jesus. Amém, igreja?
Sou especial, não é com X não, tá, igreja? Eu sou hoje uma figura que Deus chamou para viver da sua glória. Então, não devemos lembrar do que Deus esquece, mas devemos lembrar do que Ele me lembra todo dia. O que Ele me lembra todo dia? Que eu sou pecadora, mas sou resgatada para a glória dEle. Que eu sou pecadora, mas sou salva por Ele. Que eu sou pecadora, mas eu tenho um advogado diante dEle. Que eu sou pecadora e preciso rever minha vida o tempo todo? Sim, mas com a consciência de que Ele é poderoso para me purificar e nos purificar de todo pecado. Amém, igreja?